Este vídeo foi baseado principalmente no estudo científico realizado pelo Dr. Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra. O professor Wiseman se intrigou com algo que faz parte do nosso cotidiano, a sorte. Ou seja, por que algumas pessoas parecem viver vidas maravilhosamente encantadas, cheias de sorte e relacionamentos felizes, enquanto outras vivenciam um desastre após o outro. Neste trabalho, que durou 10 anos, ele examinou o assunto a fundo. Por que algumas pessoas têm sorte, enquanto outras parecem encontrar tanto azar pela frente? E olha que sorte a nossa! Ele transformou o resultado desta pesquisa acadêmica em um livro bem divertido e fácil de ler. The Luck Factor, em inglês. Mas se você estiver com muita sorte, você pode encontrar na internet ou em algum sebo por aí a versão em português, o fator sorte. Mas antes de falar das descobertas científicas encontradas na pesquisa, vamos falar um pouco mais sobre a sorte em si. A sorte desempenha um papel vital em todos os aspectos de nossas vidas. Eu, por exemplo, nasci no Brasil, mas me casei com uma japonesa e os meus filhos nasceram no Japão. Qual a probabilidade de um brasileiro e uma japonesa se conhecerem ao acaso? Baixíssima, né? Mas, para minha sorte, isso acontece. E não é de hoje que o ser humano tem procurado uma forma eficaz de melhorar a sorte nas suas vidas. Há séculos existem os amuletos, os talismãs, as superstições. Isso tudo foi encontrado em praticamente todas as civilizações ao longo da história e permanece até hoje. Você sabia que no Japão, o quarto andar praticamente não existe nos prédios? É que em japonês o número 4 tem a mesma pronúncia da palavra morte. Aí você pensa, isso deve ser coisa da cultura oriental. Mas sabia que 80% dos prédios em Nova York não tem o 13º andar? E você, passaria por baixo dessa escada numa sexta-feira 13? Não, né? A menos que você tivesse consigo o seu pé de coelho e o seu olho grego, os amuletos na sorte. Pois é, tem só um problema com essas superstições. Nada disso funciona de verdade. Pesquisadores do mundo inteiro já analisaram essas crendices e elas ficaram bem a desejar. Um experimento que ficou muito famoso foi o experimento do gato. 2 pessoas foram colocadas para testar a sorte com um simples jogo de cara ou coroa. Depois, eles colocavam um gato preto para cruzar o caminho dos participantes. Daí eles lançavam a moeda novamente e o experimento era repetido inúmeras vezes. Como condição de controle, foi feito um experimento usando um gato branco também. Depois de muitas moedas e cruzamentos de gatos, concluiu-se que nem o gato preto, nem o gato branco teve qualquer influência sobre a sorte dos participantes. O resultado dava aproximadamente 50% de cara, 50% de coroa, sempre. Pois é, pessoal, a superstição pode até ser divertida e psicologicamente tentadora, mas infelizmente nada disso existe. A superstição vem de uma época em que as pessoas pensavam que a sorte era uma força estranha que só poderia ser controlada por rituais mágicos e comportamentos bizarros. O quê? Então a sorte não existe? Para nossa sorte, não é bem assim. O professor Wiseman conduziu um grande e longo experimento. Ele colocou anúncios em jornais e revistas e recrutou pessoas que se consideravam excepcionalmente sortudas. E também pessoas que se consideravam desastrosamente azaradas. 400 pessoas participaram do experimento. Pessoas de todas as idades, gêneros e ocupações. E ele confirmou que sim, algumas pessoas têm mais sorte que as outras. E mais do que isso, ele conseguiu determinar quais são as características que essas pessoas possuem e que fazem delas mais sortudas que as outras. E surgiram daí os 4 princípios científicos da sorte. Então vamos direto para esses princípios. Maximize as oportunidades. Ouça a sua intuição. Espere sempre o melhor. Transforme o azar em sorte. Maximize as oportunidades. Segundo este princípio, as pessoas sortudas são aquelas que tentam coisas novas. E é bem simples. A pessoa que permanece na zona de conforto, trancada em casa, vai ficar fisicamente longe de tudo aquilo que é novo e incrível. As pessoas sortudas estão o tempo todo experimentando coisas novas, conhecendo pessoas, visitando novos lugares, procurando, ainda que inconscientemente, novas oportunidades. Já as pessoas azaradas parecem que estão tão concentradas, pensando e analisando, que acabam deixando passar as oportunidades. Ou seja, oportunidades existem. As pessoas sortudas consistentemente encontram essas oportunidades, enquanto as pessoas azaradas
Não. Deem uma olhada nesse experimento que o professor conduziu. Pessoas sortudas e azaradas receberam um exemplar de um jornal. O professor pediu que folheassem e contassem quantas fotografias havia nas páginas daquele jornal. Na média, os azarados demoraram cerca de 2 minutos para contar as fotografias. Já os sortudos levavam apenas alguns segundos. Por quê? Porque a segunda página do jornal tinha uma mensagem gigante, ocupando metade do espaço, dizendo: pare de contar, há 43 fotografias neste jornal. A resposta estava ali, escancarada na frente da pessoa, mas só aqueles que se diziam sortudos percebiam, os outros não. As pessoas que se acham azaradas são, na verdade, pessoas muito ansiosas. E as pesquisas mostraram que a ansiedade perturba a capacidade das pessoas de perceber o inesperado. Um outro trabalho científico, lá da década de 40, pode nos ajudar a entender melhor o comportamento psicológico das pessoas que enxergam oportunidades. É, na verdade, um teste de personalidade que foi aplicado aos participantes da pesquisa. O teste dos 5 grandes fatores da personalidade, que os cientistas, médicos e psicólogos chamam simplesmente de Big Five. Esse teste mede 5 traços psicológicos: abertura, conscienciosidade, extroversão, neuroticismo e amabilidade. Abertura, que está relacionado ao interesse do indivíduo por viver novas experiências. Conscienciosidade, que mede se o indivíduo é disciplinado e responsável com suas obrigações. Extroversão, que diz respeito à tendência que o indivíduo tem de procurar a companhia de outras pessoas e o envolvimento com o mundo exterior. Neuroticismo, que é o oposto de estabilidade emocional, mede a facilidade que o indivíduo tem de se tornar estressado, ansioso, depressivo. Amabilidade, que mede quanto o indivíduo é simpático, atencioso, gentil com as pessoas. Neste teste, as pessoas que se consideravam sortudas pontuaram muito alto em abertura e extroversão, e tiveram uma nota bastante baixa em neuroticismo. E agora começa a ficar mais claro, né? Pessoas com alta abertura estão dispostas a buscar novas experiências e desafios. E com isso, novas oportunidades surgirão naturalmente. Para quem olha de longe, dá a impressão de que foi pura sorte. Mas, na verdade, a pessoa buscou novas oportunidades, ela tem seu mérito. Pessoas extrovertidas vão naturalmente se conectar com outras pessoas e criar uma rede de amigos e parceiros ao seu redor. Mesmo sem perceber, elas vão aumentar consideravelmente as chances de encontrar um parceiro ideal ou uma oportunidade boa de negócio. Já os indivíduos que têm neuroticismo bem baixo, ou seja, negativo, são pessoas emocionalmente estáveis e encaram a vida de maneira mais relaxada, sem pressa, sem ansiedade. Pessoas de sorte sempre olham para situações em estado de relaxamento, tranquilidade. Por isso o cérebro delas é mais propenso a detectar novas oportunidades. Bem, eu trouxe aqui algumas sugestões de atividades que foram validadas e que mostraram bons resultados. Primeiro, procure conversar com pessoas que você não conhece ou conhece muito pouco. Estabelecer novos laços de amizade pode significar boas oportunidades no futuro. Segundo, entre em contato com pessoas com quem você não vê ou não fala há muito tempo. Valorize os relacionamentos que você já possui. Terceiro, relaxe antes de agir. Cada pessoa tem seu jeito de relaxar. Algumas se isolam, umas ouvem música, outras meditam. É importante manter um alto nível de relaxamento. Quarto, busque novas experiências. Correr, praticar bungee jumping, visitar um zoológico, aprender uma nova língua. Assim você vai se expor a novas oportunidades. Ouça sua intuição. A pesquisa detectou um outro ponto importante em comum nas pessoas que têm sorte. É o fato de elas acreditarem na própria intuição. Como você pode ver no gráfico da pesquisa, em todos os aspectos estudados, os sortudos acreditavam muito mais na intuição do que os azarados. Por exemplo, quase 90% dos sortudos dizem usar a intuição na hora de escolher um parceiro. Tem uma outra pesquisa que eu li que corrobora com este assunto. Foi a pesquisa liderada pelo Dr. Gerard Hodgkinson, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que concluiu que a intuição é sim um processo psicológico real, em que o cérebro usa as experiências passadas e informações do ambiente para tomar a decisão. A decisão acontece tão rapidamente que não é registrada no nível consciente. Em outras palavras, você não percebe, mas o seu cérebro está agindo.
Ou seja, a intuição existe para todos, mas uma pessoa que usa a intuição está analisando toda a situação de maneira mais relaxada e usando, mesmo que inconscientemente, todo o conhecimento adquirido ao longo da vida. Por outro lado, as pessoas que ignoram a própria intuição se deixam levar pela ansiedade. Por exemplo, uma das participantes havia se envolvido em 2 relacionamentos abusivos, consecutivamente. Em ambos os casos, ela dizia ter tido a clara sensação de que alguma coisa estava errada. Isso lá no início, quando conhecia o parceiro. Mas a ansiedade e o receio de ficar só fizeram com que ela acreditasse no contrário. Nos 2 casos, ela se convenceu de que era tudo coisa da cabeça dela. O relacionamento começava bem, mas rapidamente ia se deteriorando, até que a situação ficasse insustentável. Comumente, em situações como esta, as pessoas percebem que estão se enganando para acreditar no que querem acreditar. Ou seja, ignoram a própria intuição. O resultado da pesquisa mostrou também que algumas técnicas podem ajudar muito a melhorar sua intuição, como meditar, visitar lugares tranquilos, deixar o problema de lado e revisitá-lo depois. E se você quer compreender melhor e desenvolver sua intuição, principalmente em relação às tomadas de decisão no trabalho, este livro aqui é uma verdadeira obra-prima. Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do jornalista Malcolm Gladwell. Posso dizer que este livro mudou minha maneira de pensar. E olha que eu sempre fui cético com relação à intuição. Espere sempre o melhor. Pode parecer ingenuidade achar que as coisas vão dar sempre certo. Mas o que a pesquisa constatou é que as pessoas que acreditam no futuro e que acreditam que tudo vai sair bem, elas se mantêm motivadas e persistentes nos seus objetivos. Daí a fórmula é simples. Trabalho mais dedicação igual maior chance de sucesso. E a pesquisa confirmou isso. As pessoas sortudas acreditavam em 84% de probabilidade que vão atingir pelo menos uma das suas ambições na vida. O estudo propôs também alguns exercícios que mostraram bons resultados para melhorar esse otimismo em relação às situações futuras. Um bem bacana é: defina suas metas. Define e escreva 3 listas daquilo que você gostaria de atingir na sua vida no curto, no médio e no longo prazo. Isso aparentemente faz o seu cérebro pensar de maneira positiva e na direção correta das suas metas. Transforme o azar em sorte. Outro ponto importante destacado foi a maneira como as pessoas que se intitulavam sortudas lidavam com situações de, digamos, azar. Imagine a situação de atletas que foram representar seus países em uma Olimpíada e conquistaram uma medalha. Com certeza deve ser uma sensação incrível. Pois é, mas uma outra pesquisa que eu li da Universidade de Cornell analisou os resultados e chegou a uma conclusão no mínimo curiosa. O estudo deles indica que os medalhistas de bronze tendem a ficar mais felizes do que os medalhistas de prata. Os pesquisadores chamaram isso de pensamento contrafactual. Os medalhistas de prata focam no fato de que se eles tivessem tido um desempenho um pouquinho melhor, talvez tivessem ganhado uma medalha de ouro. Por outro lado, os medalhistas de bronze pensam que se eles tivessem tido um desempenho um pouquinho pior, eles sequer subiriam no pódio. Pensamento contrafactual é a nossa capacidade de imaginar o que poderia ter acontecido e não o que realmente aconteceu. Voltando para a nossa pesquisa, o que se percebeu é que as pessoas que se consideraram com sorte naturalmente pensavam como os medalhistas de bronze, ou seja, olhavam para o lado bom dos fatos. Percebendo isto, olhe o teste que o professor aplicou. Ele descreveu o seguinte cenário. Imagine que você está esperando para ser atendido em um banco. De repente, um ladrão armado entra, dá um tiro e a bala atinge seu braço. Esta seria uma situação de sorte ou de azar? As pessoas azaradas respondiam que era muito azar estar no banco no momento do assalto. Por outro lado, as pessoas sortudas marcavam o evento com sorte. Normalmente, elas comentavam que a situação poderia ter sido muito pior. Um dos participantes chegou a dizer que sorte poderia ter levado um tiro na cabeça. Reparou como pessoas diferentes enxergam a mesma situação de maneiras distintas? Pois é, os que têm mais sorte são aqueles que pensam no lado bom das coisas. A pesquisa propôs um exercício interessante para ajudar a aprimorar o seu otimismo, muito baseado naquela expressão que os americanos usam, find treasure in the trash, que significa encontrar tesouro no lixo.
Isso mesmo. Pare, respire e procure o tesouro, ou seja, o lado bom dos acontecimentos. Pense sempre no que poderia ter acontecido de pior, mas não aconteceu. Todas essas recomendações práticas feitas pela própria pesquisa focam em fazer você mudar sua maneira de pensar e de se comportar, para atingir resultados cada vez mais parecidos com os daquelas pessoas que têm sorte. O professor Wiseman agrupou todas essas recomendações e criou a Escola da Sorte. Depois de estudarem na escola e realizarem as atividades, surpreendentemente, até os participantes que diziam mais azarados começaram a se considerar pessoas de sorte. Você deve estar pensando, mas este livro é parecido com alguns livros de autoajuda. Eu concordo. Algumas conclusões você já até viu por aí. Mas neste caso, os resultados foram confirmados cientificamente. E essa pesquisa mostrou que a sorte não é uma coisa mágica, cheia de amuletos e superstições. O que existe, na verdade, são diferenças muito claras de comportamento entre as pessoas que se dizem sortudas e aquelas que se dizem azaradas. Pessoas sortudas tendem a imaginar como uma situação poderia ter sido pior. E quando elas fazem isso, elas se sentem muito bem. Isso as ajuda a manter o otimismo, o que aumenta a probabilidade de continuarem a se esforçar e conseguir bons resultados. E assim a sorte delas continua. Depois desse vídeo, espero que você consiga fazer ajustes em seus comportamentos e aos poucos se transformar em uma pessoa com cada vez mais sorte na vida para alcançar os seus objetivos. E espero ter a sorte de reencontrar você aqui no próximo vídeo. Até lá!